Olá pessoas, tudo bom? Meu nome é Lorena, eu sou estudante de medicina, atualmente no 8º semestre e é o último do ciclo clínico. E gente, faz muito tempo que eu não venho aqui conversar com vocês sobre bater um papo mesmo, longe de medvlogs e tudo mais, porque a minha vida, na verdade a minha cabeça, nesse último ano tava uma loucura, sabe? Eu tava fazendo muito as coisas porque eu precisava fazer e tudo mais. E eu resolvi dar uma pausa e parar pra pensar o que é que eu realmente quero fazer, sabe? E eu gosto de estar aqui, mas às vezes a falta de contato que o YouTube traz, sabe? Principalmente nesses últimos anos, o YouTube teve muito pouco explorado. Eu gosto muito do formato de vídeos longos, porém, né, a gente não dá pra não negar que TikTok e outras plataformas de vídeos mais curtos, elas chegaram e não dá pra lutar contra elas, né? E assim, né, eu tô no TikTok também, vez ou outra eu faço um medvlog por lá de algum dia que vai acontecer algo muito legal ou que realmente eu tô querendo gravar. Então me acompanha por lá, tá bom? Lori P. Vaz em todas as plataformas. E, gente, como tá no título do vídeo, vamos para mais uma análise de semestre e passando por toda a etapa, não estágio na faculdade, a gente pensa muito sobre a nossa trajetória como estudante, né? E eu tava terminando de gravar o vídeo agora do último medvlog do 6º semestre, né? Do segundo medvlog do 6º semestre. E, cara, a minha visão e a minha mentalidade mudou tanto, né? Que eu me sinto muito feliz por ter amadurecido, né? Naquela época, se eu não me engano, eu tinha, sei lá, 23, 20, 24 anos. E por mais que tenha se passado somente um ano, gente, eu aprendi tanto e foi um crescimento tão grande, sabe? Às vezes parando pra pensar, você fica, por que eu não fiz tal coisa antes? O 6º semestre, gente, é conhecido como um dos piores semestres da faculdade, né? Todos os semestres pares, eles têm esse estigma de serem um semestre ruim, porque tem matérias muito difíceis, professores muito carrascos, ou que as coisas, basicamente, elas não andam. E quando elas andam, elas andam tão rápido que você às vezes não consegue acompanhar, né? Foi assim no S2, foi assim no S4, foi assim no S6, e o S8 é muito também corrido, né? Mas pensando agora, tendo passado por todo esse caminho na faculdade, é que às vezes as coisas precisam ser assim pra gente acordar, sabe? E o S8, sendo um semestre par, eu achei ele muito tranquilo. Quando eu for fazer esse vídeo sobre análise de semestre do S8, vocês vão ver que eu achei muito tranquilo, as coisas aconteceram de uma forma que eu não esperava, sabe? Dando spoiler, eu sou hater de neuro desde o S2, né? Não gostei da matéria, não gostei de neuroanatomia. E eu continuo não gostando muito de neuroanatomia, porque é muito complexo, é muita coisa. E neuro é muito complexo. Mas, gente, a parte fisiológica, desde daquela época eu já achava muito fascinante. Mas agora, com contato com o paciente, é muito mais fascinante ainda. O 6º semestre, muita gente fala que é o pior semestre da faculdade. E passando por tudo isso, eu tenho que discordar um pouco, porque, enfim, pode ser uma visão muito direcionada que eu tive, porque basicamente fiz o primeiro ano e meio da faculdade em EAD, né? Então, a minha visão é muito diferente de outras pessoas. Tipo, você passa das turmas que fizeram presencial e elas adoram a matéria de neuro, sabe? Será que é um problema só da minha turma? Ou foi um problema da pandemia? Que a gente basicamente teve esse problema de ficar escasso tudo isso, sabe? Então, pra mim, não é o pior semestre da faculdade, mas é o mais corrido, com certeza. Porque a gente tem muitas práticas, a gente tem muita coisa. Às vezes a gente tá em muitos lugares ao mesmo tempo, às vezes a gente precisa se desvencilhar e parecer ser 1000 pessoas em uma, né? São muitas coisas, às vezes a gente tinha 4 práticas, 5 práticas por semana, e isso pode parecer pouco, né? Porque às vezes eu me pego pensando, tipo, a gente tem, sei lá, 2, 3 práticas por semana. Nossa, isso é muito pouco. Eu achava que
o clínico seria 50%, sabe? 50% prático, 50% teórico. Mas a gente não tá maduro o suficiente no clínico pra gente ter 50% de prática, sabe? Mas o ruim é que a gente entra no internato não tendo poucas práticas. E às vezes as práticas são canceladas, às vezes os pacientes não vão, às vezes as práticas são muito pobres e você fica, tipo, chegando no internato meio... E aí, né? O que é que eu faço agora? Mas foi um semestre muito bom. Eu confesso que eu preferia que eu tivesse a mentalidade de hoje naquela época, porque eu faria algumas coisas diferentes, mas eu não tinha. E eu fiz o meu melhor naquela época com o que eu tinha na época, né? As matérias, né, como eu já disse em todos os medvlogs aqui no canal, se você não conhece o sistema da UFC, o sistema da UFC é modular. A gente tem uma parte vertical e a gente tem uma parte horizontal. A parte horizontal vai durar o semestre inteiro, como se fossem cadeiras, e a parte vertical ela vai durar metade do semestre. E aí a gente vai dividir as matérias pra conseguir ver elas integralmente, né? A parte tá na grade curricular dentro dessas 8 semanas. Aí as turmas são divididas em 2 lados, eu sou do lado A, e o lado A começa no 6º semestre o obstetrícia, pediatria e neonatologia. E, gente, até, tipo, o 7º semestre, eu super achei, é super vantajoso ser lado A, né? Tipo, na minha humilde opinião, você começa por umas matérias muito boas. Tirando que no 5º você começa diretamente com pneu, mas eu acho que é muito melhor começar com coisas que são mais pesadas, porque você chega das férias mais descansado do que você chegaria depois de virar um módulo, sabe? As matérias que começam pelo lado A são obstetrícia, pediatria, neonatologia e, quando vira o módulo, são gineco, nefro e uro, né? Nefro e uro são uma matéria só, né? Matéria só, que eles são meio que juntas, juntando carga horária e tal. Tem vezes que elas dividem em prática, mas eu vou esclarecer um pouquinho pra depois. E PED e neonatologia são uma matéria só, né? Porque neonatologia é meio que uma sub de PED. Se eu estiver falando uma asneira colossal, por favor, me digam. Em DP6 a gente tá vendo distúrbios do neurodesenvolvimento. E em ABS6 a gente tem saúde básica da gestante. Então a gente tá vendo ali quais são os cuidados de uma gestante para fazer pré-natal, né? Só que aí temos um grande porém, que as nossas práticas são basicamente no 100, né, em relação à saúde da gestante. E lá é pré-natal de alto risco. Então a gente estava basicamente fazendo nas práticas de ABS 6 pré-natal de alto risco e não um pré-natal normal. Só que aí, vendo pelo lado mais concreto das coisas, o pré-natal normal, ele é muito de boas, sério. É muito de boas você fazer pré-natal normal, porque você pede os exames e a paciente vem daqui a, sei lá, 2 semanas, sabe? E você ficar fazendo esse acompanhamento mais okzinho com ela. No pré-natal de alto risco, que são como são pacientes com mais comorbidades, né? Pacientes com gêmeos, pacientes com diabetes, pacientes com pressão alta, distúrbios genéticos, etc. É que a gente precisa de mais atenção e às vezes até exames mais detalhados. E a gente tem as optativas, gente, as optativas mudam muito, tá bom? Então se vocês estão, eu quero fazer a optativa tal. Eu também tava pensando assim, não vou fazer optativa de neuro, né, nesse semestre ali, no 8º. Não vou fazer optativa de neuro, não gosto de neuro, não quero fazer optativa de neuro. Vou fazer optativa de oftalmo, que eram as que estavam rolando há 1 milhão de anos. E aí, quando foi esse semestre, não ofereceram optativas de neuro nem de oftalmo. Foi optativas de otorrino e optativas de psiquiatria, né, sobre psicofármacos. Mas não se apeguem aqui, porque as optativas podem mudar, porque os professores que disponibilizam as optativas não é uma coisa da faculdade, sabe? É uma coisa relacionada aos professores. Por isso que tem uns vídeos anteriores que a gente tava falando, acho que eram umas optativas da S1, S2, S3, na S1 não tem optativa, mas enfim,
S2, S3, S4, eu acho, que eu falei, ah, não, eu fiz a optativa tal e são essas optativas que são oferecidas. E aí o pessoal na faculdade veio falar comigo, ah, Lorena, é porque eu queria fazer a optativa tal e a coordenação não ofereceu. Gente, não tem o que fazer, porque são os professores que disponibilizam essa optativa. Se o professor não quer disponibilizar essa optativa porque ele não quer ou porque ele não pode, no contexto daquele semestre, não tem o que fazer. Mas, enfim, são as optativas de mastologia, de nefro, de psiquiatria, de obstetrícia, de PED e de uro, né? Então, é um geralzão, basicamente, do semestre. Falando um pouco sobre o contexto geral das matérias, é que, gente, a obstetrícia é muito... Gente, eu amo obstetrícia. Se vocês pegarem os vídeos aí anteriores de bad vlogs, enfim, vocês vão falar, ai, gente, eu odeio gineco, não sei o que, eu odeio gineco. Mas eu amo obstetrícia. Tipo, se eu quisesse fazer obstetrícia na minha vida, tipo, porque eu acho, gente, eu acho fazer pré-natal a coisa mais legal do mundo, sabe? Mas se eu quisesse fazer obstetrícia, eu tinha que passar por gineco, sabe? E a gente, como eu já disse, a gente atende no pré-natal de alto risco. E a gente são gestantes que estão lá pra ter acompanhamento com a obstetra, né? A gente faz tudo. A gente já, em obstetrícia, a gente realmente aprende bastante, porque a gente faz tudo. O professor bota a gente pra botar a mão na massa e fazer... procurar o batimento fetal, fazer as manobras pra saber como é que tá o bebê e tudo mais. Ah, tá transverso, tá cefálico, enfim. Preciso dar uma olhada nisso tudo de novo, porque eu vou começar com gineco-obstetrícia no sorteio do internato. Então, às vezes as coisas estão assim na minha cabeça, mas elas ainda estão, tipo, guardadas com uma pastinha, e essa pastinha tá cheia de poeira. E a gente realmente bota muito a mão na prática. E a gente solicita exame, a gente faz receita e tudo mais, e com auxílio dos professores. Mas é realmente muito mão na prática, porque são 10 pacientes por turno, né? Para 2 ou 3 grupos de estudantes. Só que, como a gente é estudante, a gente demora muito. Então a gente às vezes passava, sei lá, 40 minutos com a paciente para basicamente renovar a receita dela, porque a gente tinha que fazer todo o contexto de analisar porque ela tá lá, ver se ela tava, sei lá, se ela tem pressão alta, né? Ela fazer ela tá fazendo acompanhamento da pressão dela, ela tá tomando os remédios direitinho, os remédios que ela tá tomando não tá fazendo mal pro bebê, né? Aí, depois, vai fazer o exame físico, aí tem que fazer todas as manobras pra ver se o bebê tá com mais de 20 semanas. Tem que medir a altura-uterina, tem que ver se o bebê tá cefálico, se ele não tá, se ele tá transverso. O bebê está mais perto da gestação, tem que fazer um encaminhamento para mandar pro hospital, porque é uma gestante de alto risco e tudo mais. E, gente, é uma matéria maravilhosa. Mas aí a gente tem, em contrapartida, a BS6, que é basicamente a mesma coisa, só que com uma matéria muito mais difícil. Porque, gente, eu não entendo, na minha cabeça não faz sentido que a BS6 e obstetrícia sejam a mesma matéria e elas sejam completamente diferentes na parte teórica e a BS6 seja muito mais difícil. Eu amei a obstetrícia, eu passei com super folga em obstetrícia e a BS6 foi um deus na aguda, sabe? Tipo, estudo e não sei o que. PED e NEL também, né? É um deus na aguda, assim, porque é muita matéria e tem que ser muita matéria, porque crianças não são adultos pequenos, né? É uma das frases que a gente vê uma das primeiras aulas que a gente tem, que a professora já diz assim, gente, crianças não são adultos pequenos, não tratem crianças como adultos pequenos, porque são coisas diferentes, são coisas que você tem que procurar diferentes, pacientes que estão ali na sua parte de desenvolvimento, sabe? Assim, confesso que as minhas práticas de pediatria foram quase que uma piada, porque a gente tinha, acho que eram 4 professores, se eu não me engano, e a gente ia se revezando com eles
pra poder estar nos locais de prática e aprender coisas diferentes, né? Porque a gente tem ambulatório de cirurgia pediátrica, a gente tem ambulatório de pediatria geral no posto, a gente tem ambulatório de pediatria de alto risco, a gente tem ambulatório de pediatria mais no centro de referência, sabe? Até aí tudo bem ter vários contextos, só que as minhas práticas e do meu grupo em específico foram, tipo, todas canceladas. E não é nem que o professor queria cancelar e, tipo assim, vai ficar sem prática. O professor queria até remarcar, teve professores que até remarcaram as práticas deles, mas não, é um semestre que você não tem tempo. Então, tipo, vocês podem dia tal? Não, dia tal a gente tem tal coisa. Mas vocês podem dia tal? Não, dia tal tem tal coisa. Então, tipo, sei lá, 7 práticas que eram pra mim ter de pediatria, eu tive, eu acho que umas 4, por aí. Então, por isso que eu tô falando que foi quase que uma piada. Porque em uma desses atendimentos, o professor falou assim, vocês podem dia tal? A gente, não, professor, a gente não pode dia tal. Mas vocês podem que dia? Aí, professor, a gente só tem horário à noite, né? Aí ele, dia tal eu tô de plantão. Tal hora, a gente assistindo o plantão do professor. E era isso. No plantão de emergência pediátrica, a gente saiu de lá 10 horas da noite. Pra vocês verem o caos que é o SC6. Em neonatologia, a gente tem 2 práticas diferentes, que são uma prática no hospital e uma prática de reanimação neonatológica, né? Eu não sei como é que isso se chama, mas era uma prática de reanimação que a gente tinha um bebê pra reanimar. Eu vou deixar até um videozinho aqui passando pra vocês. Os locais que nós aspiramos, entendeu? Então ali ela é rápido, é só a gente colocar de um lado e do outro e aspira. Até porque é o seguinte, tem uma pressa. Então, e a gente tinha essa prática de 15 em 15 dias, porque a gente alternava com a obstetrícia, né? Uma semana de manhã a gente estava na NEL. De manhã, uma semana a gente estava na obstetrícia ou na NEL, né? E de tarde, nesse mesmo dia, a gente estava na obstetrícia ou na NEL. Se a gente tivesse NEL de manhã, de tarde a gente tinha obstetrícia. Se a gente tivesse obstetrícia de manhã, de tarde a gente tinha prática de reanimação. O medo maior do estudante, eu acho que é de derrubar o bebê. Porque eu tive que pegar um bebê de 24 horas sem nunca ter pegado uma criança, tipo, muito pequena na minha vida. Eu estava pleníssima por fora, mas por dentro eu estava gritando, assim, tipo, os divertidamente tudo. Nunca na cabeça daquela mãe se passaria que 3 estudantes nunca tinham pegado um bebê nas mãos. E tipo assim, a gente passa os casos basicamente como internos, entendeu? O professor passou 1 ou 2 vezes com a gente e ele falou, não, nas próximas vezes vocês vão passar os casos como internos. Vocês vão pegar os prontuários dos bebês e vocês vão atender. Tem que verificar tudo, cabeça, ombro, joelho e pé, entendeu? Imagina, a gente em grupos de 3 e teve uma época que a gente pegou até, tipo, quase no final do módulo, a gente pegou mudança de internato, né? Na nossa primeira prática que a gente teve isso, a gente teve um auxílio de um interno, que já tava, tipo, o meu interno, pelo menos, ele já tava, tipo, no mês 23, de 23 semestres, ou seja, ele já tava com um pezinho já pra se formar. E aí, uma das últimas práticas, tava tendo troca de interno. O interno não tava nem, sabe, tipo assim, era o primeiro dia de rodízio, sabe? E, gente, o primeiro dia de rodízio, você não sabe nem o que você tem que fazer. E aí a gente tava ensinando os negócios pros internos, gente, foi muito engraçado. O meu grupo acabou ficando sem interno, mas os meus amigos falaram que, como era troca de rodízio, tinha interno que não tava sabendo nem o que era pra fazer direito, sabe? E como a gente já tava lá ali a 8ª semana já, e a gente tava meio que explicando pra ele o cabeça, ombro, joelho e pé. Na prática de reanimação, a gente era ensinado a como reanimar um bebê no pós-parto, né? Se o bebê acordou chorando, ou respirando, ou enfim, tem todos uns protocolos pra você seguir, e aí é tudo bem rápido, porque
Tipo, você tem que fazer tipo, o cabeça, ombro do joelho e pé, só cabeça, tronco, basicamente. Porque depois você olha o joelho e pé, sabe? Tem que ver se o bebê tá respirando e é isso. Depois a gente vai vendo o motor dele. Primeiro é o ABCDE do ACLS, sabe? E aí vamos virando o módulo para nefro, uro, gineco. Nefro e uro são matérias muito, muito, muito importantes. E, assim, que infelizmente eu tive um grande déficit, porque, pra falar a verdade, o professor nem teve tanta culpa nisso, né? É uma coisa mais, digamos, divina, porque em uro, o meu professor, principalmente, ele era muito, muito, muito esforçado. Ele poderia simplesmente ter jogado um atestado aleatório e ter parado de dar aula, assim, do nada, porque ele simplesmente descobriu uma necrose na cabeça do fêmur. E aí as minhas práticas tiveram que ser canceladas, as minhas práticas de uro. Não que eu tivesse desgostado muito, sabe? Porque foram umas práticas, assim, tenebrosas. Tipo, gostei mais que as práticas de gineco, com certeza. Mas eram umas práticas, assim, altamente desconfortáveis pra mim, que é mulher, porque, né, a gente tem que olhar lá os órgãos genitais dos caras, fazer perguntas altamente íntimas. E é claro que estávamos lá num grupo de 5 pessoas, o professor fazendo exame de toque no paciente, né, porque era um paciente, eu acho que mais de 50 anos. E aí eu tive colegas que fizeram o exame de toque, mas sinceramente, se me pedirem pra me fazer, ó, me nego completamente, porque nem sei o que eu tô fazendo. E por mais que a gente trate da nudez e de tudo mais, principalmente nesse semestre, cara, é muito desconfortável. O professor tava ensinando, tudo bem, mas quando passava na parte mais, tipo, específica da urologia, que, graças a Deus, eu não quero seguir, tipo, eu ia ajeitar papel, sabe? Tipo, prescrever, enfim. E o principal não é nem, pelo menos pra mim, não é nem a parte da nudez, porque a gente lida com isso desde o S1, sabe? A gente vê corpos com... A gente trata tudo isso de uma forma bem natural, né? Pelo menos pra mim. Enfim, a gente é adulto. E a gente escolheu um curso que é muito, digamos, que trata do corpo da pessoa. E os órgãos genitais das pessoas não são mais que parte do corpo também. Só que, gente, eram umas perguntas muito assim, né? Sobre a vida sexual da pessoa, sobre, basicamente, no caso da urologia. Enfim, vocês me entenderam, né? E aí, nefrologia, teve também, só que a gente teve, tipo, mais ou menos metade das práticas no hospital e metade das práticas na faculdade. Porque o professor, um dos professores, ele é transplantado. E aí, coitado, né? A especialidade dele, né, ele é nefro, é uma das especialidades que, tipo, basicamente tem doença infecciosa e ele não pode pegar infecção. Na faculdade mesmo, discussão de caso clínico, e a gente tinha um outro professor no hospital. E aí era rim policístico, síndrome renal aguda, muita síndrome renal crônica, e foi isso, sabe, também. E em gineco, né, galera? Acho que vocês estão esperando aqui esse momento pra eu falar mal de gineco. E, gente, não é, como eu já disse lá, são as mesmas considerações que eu tenho pra uro, né? Mas, eu sendo mulher, isso é menos desconfortável, porque é uma coisa que a gente também passa. E assim como a gente passava no pré-natal de alto risco na obstetrícia, a gente passa na parte de alto risco de gineco. E aí a gente tem várias especialidades, vários ambulatórios de ginecologia geral, mas a gente também tem parte na enfermaria e também o ambulatório, que é basicamente para câncer de colo de útero. Assim, os ambulatórios gerais, eles eram muito bons, na minha opinião, e eu acho que é, tipo, uma opinião excessivamente minha, tá bom, galera? Tipo, já tive até conversas com outras pessoas sobre isso, e tem gente que gosta bastante do ambulatório de câncer de colo de útero, mas eu odiava, porque era a manhã inteira,
vendo basicamente as mesmas coisas, com os mesmos processos, e é sempre o mesmo protocolo. E até aí tudo bem, sabe? Porque a nossa rotina é muito repetitiva. E principalmente quando você é subnichado, sabe? Você, eu só é um ambulatório de câncer de colo de útero, que tá vindo porque tá tendo que teve uma alteração no Papa Nicolau feito no posto. Vai vir um paciente que já tá triado. Então, tipo, era sempre a mesma coisa e, tipo, era... Enfim, e aí quando não conseguia resolver lá, ou já tinha tentado resolver no ambulatório, né? Porque a gente tinha processos que a gente consegue fazer no ambulatório. E aí quando não tinha conseguido, mandava pra cirurgia. Aí às vezes mandava fazer uma retirada parcial, e aí voltava pro ambulatório, depois de algum tempo, né? Tinha recidiva, aí tinha que tirar tudo, né? Assim, né? A gente sempre tenta preservar o paciente o máximo possível de fazer uma intervenção cirúrgica mais profunda. Só que, cara, era tão mais fácil de resolver só tirando tudo, sabe? E aí eu ficava tipo, tá, mas eu não pretendo ter filhos. Mas e quem pretende? Tirar tudo, tirar o útero inteiro. Pra mim seria muito mais fácil de se resolver assim. Tipo, não, faz um Papa Nicolau. Aí depois, faz uma biópsia. Aí depois faz uma... Eu esqueci o nome agora. Que era feito em ambulatório, né? Que era como se fosse uma queimação da área lá do... Tava com câncer de colo de útero. Aí não resolveu, aí vai pra uma conização. O último caso seria fazer uma retirada total do útero, do colo do útero, né? Tanto que nos ambulatórios de ginecologia geral eu era um pouquinho mais feliz, porque tinha muitas coisas. Tinha desde prolapso vaginal, a incontinência urinária, tinha sangramento uterino anormal, enfim, tinha muita coisa, era um ambulatório muito diverso. Tinha mama também, né? Tipo, teve um caso de acompanhamento, na verdade o paciente não estava tendo câncer de mama. Na verdade eu peguei uma paciente com câncer de mama ativo e, gente, não foi nem em ginecologia, foi em obstetrícia. A menina tava grávida e, tipo, cara, foi a primeira prática, tipo, a primeira paciente, a primeira prática, e me marcou bastante. E ela já tinha tratado antes da gravidez, sabe? Enfim, em ABS6 eu já falei, era basicamente uma extensão de obstetrícia. E essa paciente que eu peguei, né, foi a primeira mais grave que eu peguei, assim, com câncer de mama, grávida ainda mais, foi a minha primeira paciente de ABS6. E DP6 a gente estuda sobre distúrbios no neurodesenvolvimento. Aí vai dar aquela parte mais embriológica da coisa, como é que tratamento de autismo e outras coisas, sabe, TDAH. E aí depois de tudo isso, né, no meio de tudo isso, no meio desse caos inteiro, eu ainda virei monitora de nutrologia. A gente tinha algumas práticas durante a semana. Foi uma experiência muito, muito engrandecedora, porque eu aprendi a controlar melhor os meus horários, sabe, porque eu tinha que estar, às vezes, na monitoria e eu tinha que faltar aula, e às vezes não tinha aula, mas eu tinha que estar na monitoria, sabe, e preparar a monitoria. Eu confesso que a docência não é pra mim, eu gosto muito de conversar com vocês, mas ensinar nunca foi meu forte, né? Sempre eu fui aquela pessoa que tem zero paciência, tanto que pelo menos ao meu ver, as minhas monitorias que eu dei no sexto semestre, né, que eu dei de matérias que eu gostava mais, foram muito melhores do que as monitorias que eu dei no segundo semestre, né, tipo no S7. Tipo, eu tô falando das monitorias teóricas, tá? Então, qual é as especialidades que eu pretendo fazer desse semestre, né? E assim, se eu falar nenhuma, eu vou ser mal interpretada aqui. Mas assim, eu gostei bastante de obstetrícia e de pediatria também. Mas não são coisas que eu faria, sabe? Mas de jeito nenhum eu faria ginecologia. E aí temos um grande... Opa, a cadeira desceu. Temos um grande porém, porque pra eu fazer obstetrícia, eu preciso fazer ginecologia. Então, não vai rolar, galera. E pede, assim,
eu gostei bastante da matéria, mas não é uma matéria que eu faria, sabe? Eu não consigo lidar com criança, galera. E o pior é que até eu quase entrar ali na faculdade, eu queria muito fazer pediatria. Eu queria muito, muito mesmo, porque, tipo, deve ser muito fofo lidar com crianças. Só que ao mesmo tempo deve ser, tipo, uma loucura, porque criança não... Gente, criança não pensa no que fala. Criança... Tipo, às vezes você faz a consulta com a mãe, entendeu? Às vezes quando eu ia atender os pacientes, nas poucas práticas que eu tive, eu ficava pensando. Eu pergunto pra mãe, eu pergunto pra criança. Às vezes a criança grande, eu ficava tipo, tá, mas ela já sabe o que ela tá sentindo, mas ela às vezes não sabe explicar. Gente, confuso demais. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou gigante, meu Deus do céu. Eu vou tentar arrumar isso na edição, porque eu tô muito confusa. Faz muito tempo que eu não falo assim. Mas é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.